amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca sua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca sua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Hoje o tema da mensagem, irmãos, é quando Deus se cala. Eu confesso para vocês que antes de preparar essa mensagem, eu estou vivendo essa mensagem. E analisando sobre esse tema, eu fui lembrando de quantas promessas eu espero há 35 anos. Eu tenho 42 anos, há 47 anos. Desde quando eu me entendo por gente, eu espero por algumas promessas que os meus pais falavam. Meninas, um dia vai acontecer isso, isso e isso. E eu nunca esqueci. Um dia vai acontecer isso e isso. E eu ainda espero, porque eu sei que para nós Deus tarda, mas para o céu Deus tem o tempo certo. Eu lembro de ter os meus 8, 10 anos e assim, eu não podia chegar num lugar que tinha um profeta, que sempre alguém entregava uma profecia. E eu espero 30 anos o cumprimento dessas profecias. E eu garanto para vocês que tem muito mais profecia para se cumprir do que as que já foram cumpridas. Mas como é que nós nos portamos quando Deus se cala? Quando Deus promete algo para você e você fica naquela agitação, naquela empolgação, e os dias passam, as semanas passam, os meses, os anos. Como é que nós ficamos? Quando nós vemos as pessoas sendo curadas, sendo abençoadas, pobres ficando ricos, as pessoas se casando
Em algumas situações nós continuamos na fila. A fila anda, mas quando chega a nossa hora, alguma coisa acontece e tem sempre alguém na nossa frente. Eu convido você para se colocar em pé e vamos cantar esse hino que já começa como uma resposta de Deus para essa pergunta. Quando Deus se cala e nós não conseguimos ouvir a voz dele. Vamos louvar esse hino como parte dessa mensagem hoje. Há momentos que Deus se cala e eu não ouço a sua voz. A minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim. Às vezes ando nesse vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente devo andar. No silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando estou me recompondo, ouço a voz de Jesus. Do silêncio, do sepulcro, foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia que ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha, não falha. Ele tem a solução. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha, não falha. Ele tem a solução. Sem saber pra onde ir, para a frente devo andar. No silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando estou me recompondo, eu ouço a voz de Jesus. Do silêncio, do sepulcro, foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia que Ele estava
trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha, não falha. Ele tem a solução. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha, não falha. Ele tem a solução. Abram as vossas Bíblias comigo no livro de Salmos, capítulo 139. Irmãos, eu gostaria que todos mesmo, você que tem a sua Bíblia aí na sua mão, você que está com o seu aplicativo no celular, vamos todos hoje ler essa palavra. Eu vou estar lendo e você acompanha comigo, por favor. Enquanto vocês estão se organizando, eu quero lembrar vocês de algo muito especial. Deus gosta de falar. O nosso Deus não é um Deus silencioso. Ele é um Deus que se manifesta. E quando nós estudamos a palavra dele, nós observamos que ele gosta sim de falar. Se você for no livro de Gênesis, você vai observar no início de todas as coisas, ele usa a palavra. Que haja luz e houve luz, que haja separação e houve separação, forma-se e forma-se. Não precisava, ele poderia pensar, ele poderia estender as mãos e tudo já seria organizado, seria feito. Mas ele já começa o início de tudo através de palavras. Vamos ler aqui, Salmos capítulo 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe disso muito bem. Amém? Você possa deixar essa palavra marcadinha aí, para você observar depois. Mas por que eu escolhi, direcionada pelo Espírito Santo, ler essa palavra como uma resposta para o nosso questionamento? Mesmo quando Deus está calado, irmãos, esse salmo é maravilhoso. Ele está nos observando, Ele está nos olhando, Ele está calado, mas Ele conhece o meu deitar, sabe como eu deito,
sabe como me levanto, conhece os meus pensamentos, Ele sabe o que vai sair da minha boca antes mesmo de processar as palavras. E aí eu fui tentando entender por que Deus se cala e como nós devemos agir. Eu encontrei algumas respostas. Muitas vezes Deus se cala porque Ele quer que nós venhamos falar. Ele se cala porque Ele quer ouvir o filho falar. Irmãos, e quando Deus quer ouvir você falar, é qualquer coisa. Não é o que eu devo falar, o que é certo eu falar. Não. Quando o pai se cala e ele quer ouvir o filho falar, fala tudo que tiver no coração, fala tudo que tiver na mente, fala tudo que você estiver sentindo, conta tudo que você está passando, porque ainda que nós não venhamos saber como orar, nós temos o Espírito Santo que interpreta as palavras diante do Pai. Outro item importante que eu encontrei, quando Deus se cala, é porque nós não vamos aceitar o que Ele vai falar. Ele cala, porque se Ele falar o que Ele vai fazer, nós fugimos. Se Ele contar qual que é o propósito, nós adoecemos. E você pode olhar para a sua história. Se Deus tivesse contado o percurso dessa história, você teria entrado nessa caminhada? Com certeza não. Todo mundo aqui conhece a história de falência do pastor Wellington. O senhor teria feito o que fez se soubesse que ia ter que voltar a trabalhar para os outros, ser humilhado? Não. Todo mundo conhece a história do irmão Cleidson. Se Deus contasse que depois de pouco tempo de abrir uma empresa, o senhor ia sofrer um acidente, ia depender de rifa, de vender rifa, o senhor teria abrido essa empresa? O senhor teria subido naquela moto aquele dia? Teria saído de casa? Não! Todos nós temos uma história onde Deus não contou ela, porque se tivesse contado, nós teríamos tentado entrar de volta no útero da nossa mãe, para não viver certas dores. Mas todas estas dores forjam o nosso caráter, molda a nossa personalidade, nos ensina como viver para cumprir o propósito de Deus. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Você não veio a esse mundo só para ser essa pessoa linda, arrumadinha e educada que você é. Não. Você veio a esse mundo como um propósito de Deus. Olha o que o salmista fala, e eu achei extremamente linda a palavra dele. De uma forma terrível. E que não dá para compreender. Eu fui formada no ventre da minha mãe. Gente... não é muito estranho? Não sei se vocês gostam de assistir vídeos ou ter entendimento das coisas, mas a forma que um bebê é gerado, ele usa essa palavra de uma forma terrível e sem compreensão. Aí você acha que você só é mais um espermatozoide que teve sorte. Não! O Senhor te conhece. O Senhor escolheu o espermatozoide certo. O Senhor preparou o corpo da sua mãe para que você nascesse. Mas Ele não revela a trajetória para que nós não venhamos tentar fugir da presença dEle. O salmista é um homem, Davi é um homem que tem uma história muito complexa. E ele fala, para onde fugirei eu da tua presença? Até quando nós tentamos fugir, o Senhor nos sustenta. No versículo 10 ele fala, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Você que teve uma trajetória complicada, você que teve uma trajetória onde você não merecia nada de Deus, você consegue entender você ali num lugar errado e a mão de Deus te guardando, te guiando, te sustentando, só porque você é bonitinho? Não, porque Ele estava te preparando para algo que ainda irá acontecer. Pensa você, pensa a sua história, lembra na sua família, e você foi levantado para viver milagres.
Gabriel, né, que eu nunca vou cansar de contar a história dele. Se ele soubesse que fosse viver mais ou menos 30 dias, muito mais do lado da morte do que da vida, teria feito um monte de coisas antes. Não é verdade? Eu olho para o Gabriel, parece que ele é uma pessoa agora que reluz, né? Eu olho para ele, eu vejo coroas, pedras brilhantes, mas como é que ficaria? Ia todo mundo falando, não Deus, mas ele não conta, porque nós precisamos viver o propósito. Por que Deus está calado? Lugares de silêncio, velório. Até porque aqueles que fazem piadinha, por favor, mude o seu comportamento. Mas você chega num velório, é lugar de silêncio, lugar de reflexão, lugar de aprendizado, lugar de avaliação. Quando você chega diante de uma autoridade, lugar de silêncio também. Você chega diante de um juiz. Não sei se alguém aqui já participou, já teve que enfrentar uma sala, está um juiz ali. E você olha, você fica tentando imaginar o que está passando na cabeça daquela pessoa. Qual a decisão que ela vai tomar? Vai ser favorável? Não vai ser favorável? O que vai acontecer? E a pessoa está em silêncio, está aqui você pensando, torcendo. Quem vai procurar trabalho, ou os empresários que vão fechar um grande negócio, você olha para a pessoa, vai dar certo, não vai dar certo. Momento de silêncio, são momentos de decisões importantes. O que eu vou fazer quando eu sair de um velório? Vou esperar a minha morte ou vou mudar de vida? O que eu vou fazer diante da decisão de um juiz? O que eu vou fazer diante de uma grande oportunidade? Silêncio. São momentos de aprendizado. Silêncio são momentos de avaliações. Silêncio são momentos de decisões importantes. Então, se assim como eu, você acha que Deus está em silêncio a respeito de algumas coisas, saiba que Ele está trabalhando e tem coisas importantes prestes a acontecer na nossa vida, porque se Ele está em silêncio, Ele está provando a nossa fé. O que um filho deve fazer quando um pai fica em silêncio? Ele deve fazer o que já foi ensinado. Ah, mas eu fiz isso, aquilo, porque o meu pai não mandou eu fazer algo diferente. Nem sempre o pai vai mandar fazer. Mas quando ele não mandar, você faz o que você já aprendeu. Você faz o que ele já te ensinou. E assim precisa ser o nosso relacionamento com o Pai. Eu orei, fiz campanha e Deus não falou nada. O nada de Deus está te dizendo, eu já te ensinei o suficiente. Vai lá e pratica a sua fé, pratica a sua autoridade, pratica a sua obediência, pratica a sua esperança, pratica a sua perseverança. Deus pode até ficar em silêncio, mas Ele já ensinou o suficiente para continuarmos a nossa caminhada diante dEle. Irmãos, observando a palavra do Senhor, nós podemos lembrar de Elias. Elias era um homem de tanto poder, de tanta autoridade, que ele vira para aquele povo e fala, não vai chover. E não choveu. 3 anos e 6 meses sem chover. Ele não orou e falou, Senhor, eu posso dar essa palavra de autoridade? Não, sabe por quê? Porque ele sabia que o que ele falasse, Deus honrava. O homem de autoridade, ele volta e fala, vai chover. E chove. Ele mata 850 profetas de Baal, de Azera, falsos profetas. Poder, autoridade, coragem, força. E depois o que ele faz? Ele cansa. Pensa, irmãos, você é usado para realizar tantos milagres. Você cuida da sua casa, você cuida da sua família, você paga conta, você vem para a igreja, você dizima, você oferta, e aí você não vê as coisas acontecendo do jeito que você quer, você não vê se manifestando do jeito que você espera. O que acontece com o homem? Ele cansa. Como assim Elias cansa? Como assim Elias quer morrer? Como assim Elias esconde? O homem vai lá e o povo passa fome, o povo entra na miséria, porque sem chuva, lugar nenhum prospera. Ele volta e ele dá a palavra de autoridade, ele tem força para matar
Como é que ele cansa? Irmãos, eu estou aqui hoje para dizer para você que é normal cansar. É normal cansar. É normal querer fugir, querer sumir, querer desaparecer. É normal acordar de manhã e falar, continua sendo à noite, volta a ser de noite, porque eu não quero levantar hoje. É normal não querer vir para a igreja. É normal não conseguir orar algumas vezes. É normal você falar, eu não vou cantar mais, eu não vou adorar mais. É normal. Mas o que não é normal é você tentar fugir da presença do Espírito Santo, porque onde você for, ali estará a glória de Deus. Por mais que você não esteja sentindo, por mais que a tristeza, a decepção, o cansaço de tentar tanto e não parecer dar certo, tira a sua sensibilidade com Deus. Mas nós precisamos lembrar daquilo que foi dito: Ele estará comigo onde eu entrar e quando eu sair. Eu não estou sentindo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está agindo. Eu não estou conseguindo compreender, mas eu sei que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Irmãos, quando a casa parece que está desabando, Ele continua no controle. Quando a doença parece que não vai embora, Ele continua no controle. Quando as dívidas só aumentam, Ele continua no controle. O importante é você entender o que é que está acontecendo e o que Deus está dizendo através do silêncio. Elias esconde nessa caverna, depois vocês vão lá estudar melhor a história dele. E a Bíblia diz que passa ventania, vem trovão, vem terremoto, e ele não está nem aí. Ele está dentro de uma caverna, ele ainda cobre com a sua capa, e ele fala, ele não fala, mas representa, né? Eu não estou nem aí. Não estou preocupado com o vento, não estou preocupado com terremoto, não estou preocupado com tempestade. Eu estou nessa caverna, eu não saio daqui. Nem sei quantas cavernas eu já visitei, quantas tempestades eu ignorei, quantos ventos fortes me sacudiram. E às vezes, irmãos, a capa é a presença do Espírito Santo nos cobrindo, porque há momentos que nós não devemos fazer nada. Há momentos que não é de falar, não é de explicar, não é de se justificar, não é de provar nada. Há momentos que não é de comprar e nem de vender. Há momentos que somente a capa, com a presença do Espírito Santo, nos cobre e nos livra de todo mal. A caverna é lugar de esconderijo, mas tem que ser uma caverna onde a presença do Espírito Santo está com você. E a Bíblia diz que veio uma brisa leve e suave. Sabe quando que essa brisa leve e suave chega? Quando tudo de ruim já aconteceu. Quando aquilo que você imaginava que nunca ia viver, você já viveu. Quando todos aqueles sentimentos de medo, de apavoro, já passou pela sua vida. Cala, porque a palavra de Deus nem sempre vem através de gritos, nem sempre vem através de um profeta estendendo a mão para você e sapateando ao seu redor, nem sempre vem através de raios e trovões. Às vezes a palavra de Deus vai vir como uma brisa e um vento suave dentro do seu quarto, no seu cantinho de oração, lá naquele lugar que você ajoelha e chora escondido nas madrugadas, para ninguém ver o que você sente, o que você está vivendo. Às vezes o silêncio de Deus é porque você não está parando para ouvir Deus falar. Deus não vai ficar gritando através de você, não. Deus não vai ficar mandando aquele monte de gente através de você para te segurar, não. Deus vai nos esperar parar e ter necessidade de ouvir a voz dele. Quando nós quietarmos,
quando nós parar a ansiedade do nosso coração, quando nós dissermos para a nossa carne: agora pronto, você já tentou, você já gritou, você já brigou, já tentou resolver, já tentou fazer do seu jeito, aprendeu, não dá certo, cala! Porque a voz de Deus vai vir suave, vai vir baixinha. A voz de Deus é para você, não é para a pessoa que está do seu lado. O recado é para a sua alma, não é para o diabo ouvir. A voz de Deus vai vir naquela caminhadinha que você vai fazer no quarteirão da sua casa. A palavra de Deus vai vir através de 10 minutos que você tira para ler a Bíblia. A voz de Deus vai vir através de uma canção que você vai lembrar e começar a entoar. Vai vir leve, vai vir de mansinho, vai vir suave. Mas os agitados não têm tempo para ouvir. E aí nós vamos, irmãos, para uma outra história. Eu escrevi tanta coisa, mas o Senhor é que direciona. Nós vamos para a história de José. Você já parou para pesquisar os pastores, obreiros? Quanto tempo levou desde o sonho de José até o governo do Egito? Quando a gente lê a Bíblia, dá a impressão que tudo foi passando tão rápido, né? Ele recebeu a túnica, ele teve o sonho, aí ele foi vendido para a caravana que ia passando, ele foi para a casa daquele senhor, ele foi acusado, ele foi para a prisão e logo ele vira... Irmãos, levou 22 anos entre um sonho e a realização dele. 22 anos. Já imaginou? Deus mostrou para ele: você vai governar. Você vai governar sobre o seu pai, sobre os seus irmãos. Você vai governar sobre muita gente. Só. É o que Deus já falou. Vai salvar sua casa, vai salvar sua família, vai te dar uma prosperidade tão grande que você não consegue nesse momento nem imaginar. Deus fala isso. Mas entre o sonho, ele foi traído, enganado pelos seus irmãos, ele foi vendido. O filho mais amado da casa do pai foi vendido como escravo. Foi levado para a terra do Egito, arrastado, sem água, sem comida. Se andasse devagar, levava chicotada. Chegou ali, ele foi vendido como um servo. Todos conhecem a história. Mas eu sonhei liderando, e agora uma mulher inventa uma mentira, e ele é preso. Eu sonhei governando, eu sonhei com uma prosperidade muito grande, eu sonhei com filhos, eu sonhei com casamento, e agora eu estou na prisão. Como é que é isso? Deus não me contou isso em sonhos, Deus não me falou isso em profecia. Deus não te contou, mas a palavra dele garante: ele me sustentará. Ele não contou sobre o que aquela mulher ia tentar fazer com ele, mas o Espírito de Deus estava ali dizendo: corre, não aceita a proposta. Tem muita coisa que Deus não conta, mas o Espírito Santo está ali no seu ouvido dizendo: não faz, não faz. Foge, corre que é laço, corre que é problema, corre que isso vai te dar um prejuízo muito grande. Não conta o trajeto, mas te guia durante ele. Aí ele cai naquela prisão como um homem desrespeitado. Irmãos, quando aqui a gente vê falar um estuprador foi preso, o que você pensa? Vai cair na prisão e coitado dele. Quem aqui já teve algum entendimento sobre prisão, sobre detenção, sabe? Caiu alguém ali que é um estuprador. Você sabe que o trem ali vai ser diferente o tratamento para ele. Agora você pensa José caindo na prisão porque ele tentou, a alegação ali do crime dele, ele tentou estuprar a mulher de um senhor. A mulher de um homem que tinha acesso com Faraó. Não era qualquer mulher. Era a mulher de um homem poderoso. O que esperaria ele naquela prisão? Morte, tortura de todos os lados. Mas a Bíblia diz que ele era abençoado onde ele chegava. A Bíblia diz: e José prosperava onde ele chegava. Era uma mentira muito grande. Era uma alegação muito séria.
Mas ele estava prosperando. Ninguém encostou a mão nele, ninguém bateu nele, ninguém agrediu ele, ninguém feriu ele. Ele foi prosperando. Deixa eu te falar um negócio. Está falando mal de você? Vai prosperando. Está te acusando? Vai prosperando. Estão falando que você não vai conseguir, você é um caso perdido, você já tentou muitas vezes e não deu certo. Prospera em graça, prospera em conhecimento, prospera em unção, prospera em força que vem de Deus. Nós não vivemos pelo que diz o mundo, nós não vivemos guiado pela palavra do mundo, nós devemos viver guiado pela palavra de Deus. Quem conhece a história sabe, né? Ele ajudou um padeiro sair ali da prisão e ele achou, agora é a minha hora, agora Deus vai me honrar. E esse padeiro esquece. Ele ajudou um copeiro, o copeiro esqueceu. Mas vamos lá, se o padeiro tivesse lembrado dele, ele seria quem? Um ajudante padeiro. Se o copeiro tivesse lembrado dele, ele ia servir suco, servir bebida. Gente, tem hora que nós vamos ser esquecidos mesmo. E como nós vamos, principalmente obreiros, pastores, eles não vão lembrar de nós, sabe por quê? Porque não é para lembrar. Você vai ajudar pessoas e essas pessoas vão te acusar depois. Você vai ajudar pessoas e essas pessoas vão virar as costas, vão falar mal de você. Você vai dar a vida por algumas pessoas e essas pessoas vão embora e nunca mais vão voltar. Mas faz parte do processo. Faz parte do projeto. Se essas pessoas tivessem ficado, você não ia crescer. Se essas pessoas tivessem continuado, você não ia viver o projeto. E no momento certo, ele é chamado para resolver o problema certo. Irmãos, vai chegar a hora. Quantos anos José esperou? Tem quantos anos que você está esperando? Tem quantos anos que a sua empresa está com problema? Tem quantos anos que os seus filhos estão te dando trabalho? Tem quantos anos que o seu casamento está tipo ladeira abaixo? Se Deus te fez uma promessa, fica firme nela. Eu imagino José dentro daquela prisão, olhando para o céu, para aquela estrela maior e falando, foi com isso que eu sonhei. Foi isso que Deus me mostrou. Eu não sei como. Eu não sei que jeito, se o muro vai cair, se o muro dessas prisões serão derrubados, se Deus vai me levar de volta para casa, se vai ser, mas eu sei que eu tive um sonho. Deus falou comigo nesse sonho e ele vai acontecer. Deus calou para José 22 anos. A Bíblia não registra que alguém foi lá levar uma palavra de Deus. A Bíblia não fala que nenhum profeta entrou naquela prisão. A Bíblia não conta de ninguém levando recado para ele. A Bíblia conta que ele permaneceu firme em uma promessa. Se ele tivesse baixado a cabeça, se ele tivesse esquecido dos sonhos, provavelmente ele não estaria aqui. Mas se a história dele é contada hoje, é porque ele permaneceu firme naquilo que ele já tinha aprendido. Quando Deus se cala, eu preciso lembrar do que Ele já me ensinou. Quando Deus se cala, eu preciso viver aquilo que Ele já realizou. Quando Deus se cala, é porque Ele está me ensinando a viver pela fé e não por palavras. Quando Deus se cala, Ele está me ensinando que coisas espirituais se vivem através do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Rapidamente, vamos lembrar da história de Abraão. Deus tira Abraão da sua parentela e fala para ele: você, através de você, terá uma nação muito maior do que as estrelas no céu ou do que as areias da praia. E o homem vai receber a promessa com quantos anos? 100 anos. Nasce Isaac. Ele deixa a família. Ele deixa a terra dele. Ele deixa os deuses que os pais dele serviam. Ele deixa a riqueza. Ele deixa as amizades. Ele vai para um lugar desconhecido. Ele vai enfrentar guerras. Ele vai passar por reinos. Firme numa promessa que iria se cumprir quando ele tivesse 100 anos. Onde é que está baseada a nossa fé, irmãos? Onde é que está baseada a nossa força? Hoje nas minhas orações eu disse: Senhor,
não estou reclamando. Eu só preciso contar o que eu estou sentindo. Não é murmuração, mas eu preciso falar para o Senhor. Eu preciso te contar as minhas dores. Eu sei que o Senhor já sabe, mas eu quero te contar do meu jeito. Eu quero te contar do jeito que eu sinto. Eu quero te contar como é que eu ouço algumas palavras. Eu quero te contar o tanto que é difícil acreditar que algumas coisas o Senhor ainda vai fazer. Já passou tantos anos, Senhor. Hoje eu confesso que eu fiz uma oração de umas 2 horas mais ou menos, e as minhas orações foram desse jeito. Já passaram tanto tempo, já passaram tantos anos, tantas coisas eu vi acontecendo, tantos milagres eu vi sendo realizados, tantas pessoas, Senhor, que eram para estar mortas, e através do Teu nome, estão vivendo e vivendo com abundância. Será que o Senhor ainda tem propósito de cumprir algumas promessas, Senhor? E a resposta de Deus para mim foi: o seu tempo não é o meu. Eu não trabalho do seu jeito. Mas se você realmente tem fé, viva o que eu já te ensinei. Tem coisas, irmãos, que realmente parece que não vão acontecer. Tem coisas que realmente parece que Deus já esqueceu. Mas a resposta dele para a nossa vida é: viva o que você tem. E aquilo que você acha que te falta, entrega nas mãos do Senhor. Cuida do que Ele já te deu, porque o que Ele ainda vai te dar, Ele está te capacitando para isso. Agradeça o que você já viveu, porque tem algumas coisas que nunca mais vai voltar. E aqui nós vemos Abraão vivendo esperando numa promessa. Irmãos, tudo na casa de Abraão prosperava. Os animais deles tinham crias, um atrás da outra, a cada 6 meses, a cada 3 meses, tinha um animal parindo. As pessoas que trabalhavam para Abraão tinham filhos um atrás do outro. Tudo que plantava nascia. Tudo que eles colhiam e plantavam novamente prosperava. Mas a promessa de ter filhos como estrela no céu, como a quantidade de areia na praia, não aconteceu. Tem coisas que você vai fazer e vai dar tudo certo. Tem coisas que nós vamos fazer e vai crescer mais do que precisava. Mas tem umas, irmãos, que Deus vai lapidar, que Deus vai trabalhar, que Deus vai parecer não importar, mas vai dar nossa perseverança. No meio desse caminho, todo mundo conhece a história. Sara passa na frente de Deus, pega uma serva, Abraão fica com essa serva, e tem guerras até hoje. Porque o filho que não fazia parte da promessa é aquele povo que tenta destruir Israel até hoje. Irmãos, o pecado de tentar passar na frente de Deus atravessou gerações e causa morte, tragédias, destruições até hoje. E eu quero te dar um alerta nesta noite: cuidado, porque se você tentar passar na frente de Deus, pode acontecer coisas para a sua geração, e alguns problemas nunca têm fim. Cuidado para não tentar passar na frente de Deus. Deus está trabalhando aqui, você está esperando aqui, mas eu não estou aguentando. Eu já vivi isso na minha própria pele, e por isso eu tenho categoria, eu tenho experiência para falar. Não passa na frente de Deus, porque o dia que você levantar achando que você vai resolver alguma coisa, a ordem de Deus para os anjos é: para! Porque se ele vai fazer do jeito dele, ele vai sozinho. Deus não vai fazer só para provar para as outras pessoas que você é abençoado, mas eu tenho que provar para a minha família. Deus não é disso não, irmãos. Mas eu tenho que provar para aquele povo que me humilhou. Deus não é disso não, irmãos. Deus vai fazer quando você estiver preparado. Agora, se as outras pessoas vão ver, isso é outro assunto.
Não é prioridade de Deus provar que você é bonito, que você é forte, que você é mas eles vão ver que eu sou um servo de Deus. Eles vão ver que eu sou um profeta de verdade. Não preocupa com isso não. Porque a Bíblia diz que a vingança é do Senhor. Quando a Bíblia fala que a vingança é do Senhor, Ele está dizendo para nós, fica quieto no espaço que é seu e não preocupa com o espaço do outro não, que o negócio comigo lá é outra coisa. Se te humilhou, se levantou falso testemunho, se te roubou, se brigou, não esquece, porque essa aí é com outra categoria, é com outro departamento. Preocupa em viver a minha vontade, preocupa em seguir as minhas ordenanças, preocupa em acreditar firmemente nas minhas promessas. Porque a atitude de Sara que nos mostra que quando nós atravessamos na frente do que Deus está fazendo, nós podemos causar problemas eternos na nossa vida e para a nossa família. Mas com 90 anos, indo por cima de qualquer ciência, aquela mulher tem um filho. E Abraão foi pai com 100 anos. Você que tem um sonho aí e acha que está ficando velho para viver ele, Deus renova as suas forças. Deus firma as suas pernas, os seus pés. Deus faz você viver 100 anos para desfrutar da promessa que Ele vai realizar na sua vida. Mas esse sonho é quando eu tinha 20 anos. Esse sonho é quando eu tinha 30 anos. Deus renova as suas forças. Deus aumenta os seus anos de vida. Mas se Ele te prometeu, você vai gerar, você vai parir e você vai balançar no colo a resposta das suas orações. Vai balançar, vai sorrir, vai cantar, vai fazer festa com o milagre que Deus um dia te prometeu. E para finalizar, gente, eu poderia dar tanto exemplo na Bíblia que vocês não têm noção. Moisés ficou 40 anos no deserto, esperando ele ser chamado de volta. Ele nem sabia que ia ser chamado. A vida de Moisés é dividida em 3 etapas. 40 anos como filho do Egito. 40 anos no deserto sendo preparado como um pastor de ovelhas. E 40 anos no processo de libertar o povo da escravidão até chegar na terra prometida. Ele não sabia. Ele não sabia. Talvez dentro da sua casa tenha um libertador e você nem sabe o que você está criando. Às vezes você tem dentro da sua casa um homem, uma mulher que vai mudar uma geração. E você está criando como se fosse qualquer pessoa. Às vezes do seu lado tem uma pessoa que Deus vai levantar com poder e glória muito grande. E você só trata como se fosse mais um ser respirando. Aquele homem só era um homem inteligente. Mas ele foi chamado para ser o libertador do povo de Deus. Mas ele esperou 40 anos. Até que uma árvorezinha pegasse fogo diante dele. 40 anos, ele já tinha 80 anos. Será que Deus não podia aparecer para ele? 80 anos. E será que os céus não podiam abrir diante dele? Os céus abriu muitas vezes depois. Mas às vezes, na hora, irmãos, de termos fé, é uma árvore que vai pegar fogo também. Às vezes é uma coisa ruim que vai acontecer. E Deus vai estar dizendo com uma voz mansa e suave: atravessa a tragédia, porque é depois da tragédia que tem bonança. Atravessa a tragédia, atravessa o problema calado, atravessa essa contenda sem dizer nada, atravessa essa calúnia, porque é depois dela que vai se cumprir o que eu tenho te prometido. Aí sabe como que muitas vezes nós ficamos? Aqui. O problema está aqui e eu estou aqui. E Deus está dizendo: levanta a cabeça, olha para mim, eu sou a sua resposta, eu sou o que você precisa, o meu Espírito te sustenta. Atravessa, atravessa. Não, nós estamos esperando o céu se abrir. O céu vai abrir, mas tem que abrir dentro do seu coração. O céu vai abrir, mas tem que abrir dentro da sua mente. O céu vai abrir, mas tem que abrir dentro da sua boca. Porque a graça de Deus tem que ser manifestada em mim primeiro, para depois eu ter a autoridade para falar para vocês. E a graça de Deus tem que ser manifestada dentro de você, para você ter autoridade dentro da sua casa, para você ter autoridade sobre a vida dos
filhos, para você ter autoridade para dizer para o diabo que ele já foi vencido. O céu vai se abrir, mas tem que abrir dentro de nós. E todo mundo conhece a história de Moisés, 120 anos vivendo um propósito. Gente, pelo amor de Deus, o que vão dizer no nosso velório? Você não pensa na morte, não? Pode pensar, porque é a única certeza que você vai ter. No final, você vai morrer. Mas sabe por que o crente tem medo de morrer? O ser humano tem medo de morrer? Porque ele não tem certeza para onde ele vai. Porque aquele que tem certeza para onde que vai, não tem medo da morte. Ah, mas e os meus filhos? Deixa eu te falar, os filhos antes de ser seu é de Deus. Ah, mas o meu marido, tadinho dele, agora que ele ficou bonito, eu vou morrer. É de Deus. Ah, mas vão chorar. Gente, o ser humano chora por tudo. Não, o medo da morte é porque nós não temos certeza para onde nós iremos. Porque o ser humano que tem certeza que vai para o céu, ele ia pedir para Deus levar logo. Porque não faz sentido viver numa terra com tanta tribulação se tem um lugar maravilhoso me esperando. Não faz sentido. E assim como nós temos certeza da morte, nós precisamos ter certeza do céu. Nós precisamos ter muito mais certeza do céu e da salvação do que da morte. Porque teve uns que nem morreu para chegar lá. Mas para isso nós precisamos falar mais sobre o céu. Falar mais sobre salvação. Falar mais sobre o Espírito Santo. O que é que está sendo dito dentro da sua casa? Quais as escolhas que estão sendo feitas dentro da sua casa? No que é que você está pensando? Tem pessoas que nem da casa gostam. Ah, bispa, mas eu moro de aluguel, eu moro num barraquinho. É o que Deus te deu. Alegra-se com o que Deus te deu. Eu não suporto ficar quieto. Eu não suporto ficar parado. Gente, a mulher que escolhe ter filho, ela tem que saber que ela vai ter que cuidar dos filhos. Eu esperei tantos anos. Eu esperei, acho que 20 anos para poder começar a minha vida. Por quê? Porque eu escolhi ter filhos. Cuida dos seus filhos. E olha que a gente nem cuida direito, né? Olha que a gente nem faz o que deveria fazer. Mas não, hoje em dia nós vivemos uma geração de competição. É quem ganha mais dentro de casa, é quem manda mais, é quem compra mais, é quem paga mais. Não, irmãos, calma, vamos devagar. Qual que é o propósito de Deus? Deus te escolheu para cuidar de um grande homem, de uma grande mulher. A sua prioridade tem que ser cuidar daquilo que é de Deus. Se dá para cuidar do filho e trabalhar, trabalha. Mas se tiver que escolher, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido. O marido prioriza. Pode ter amigo? Pode jogar bola? Pode. Mas depois que a sua casa estiver estruturada, depois que a sua família estiver bem, depois que a sua esposa estiver feliz, depois que os seus filhos estiverem sendo bem orientados, você pode realizar o sonho que você quiser. Mas o homem e a mulher que decide viver a vontade de Deus tem que saber que casou, cuida do seu casamento, teve filhos, cuida dos seus filhos, quis uma casa, cuida da sua casa, porque é assim que o propósito de Deus acontece. Foi assim na vida de Moisés. Ele viveu 40 anos no Egito sendo preparado com todas as sabedorias humanas. Viveu 40 anos no deserto sendo preparado para viver no deserto, cuidar das coisas no deserto. E depois 40 anos cuidando do povo de Deus. Cuida do povo de Deus que está à sua volta. Zela daquilo que é de Deus. Dá a sua vida pelaquilo que é de Deus. Porque quando você cuida do que é de Deus, você pode ter certeza que Ele cuidará de tudo em você. E para encerrar, eu quero convidar o irmão Ender novamente, que eu comecei com o hino e vou encerrar com o hino. Eu quero te lembrar daquele paralítico que ficou 38 anos na beira de um tanque, esperando as águas serem balançadas e alguém descer ele lá para ser curado. Todo mundo conhece o paralítico do tanque de Betesda. Sabe o que a palavra Betesda significa? Lugar de misericórdia. Aquele homem ficou 38 anos no lugar de misericórdia. Gente, sabe o que essa história que eu vou finalizar hoje quer te dizer? Se você está com um problema,
Se você está com dificuldade, não fica em outros lugares, não. Busca um lugar onde tem misericórdia. Sabe aonde que tem misericórdia? Na casa de Deus. Sabe aonde você vai alcançar a misericórdia? É na casa de Deus. Não deixa de vir para a igreja para resolver um negócio, não, porque lá ninguém vai ter misericórdia de você. É um querendo engolir o outro. Mas quando você chega na casa de Deus, aqui também tem um nome de lugar de misericórdia. Aqui é o lugar onde você pode clamar e a misericórdia de Deus pode manifestar na sua vida. Aquele homem ficou 38 anos no mesmo lugar, porque se ele ficasse na casa dele, ele ia continuar aleijado, paralítico do mesmo jeito. Se ele ficasse na casa de um parente, ele ia continuar do mesmo jeito. Se ele fosse para a rodinha de amigos, ele ia continuar do mesmo jeito. Se ele viajasse, se ele passeasse, ele ia continuar do mesmo jeito. Mas como ele precisava de misericórdia, ele ficou no lugar aonde poderia alcançar a misericórdia. Ele esperou 30 anos para uma pessoa ajudar ele. Ele viu o anjo descendo. Eu fiz uma pesquisa e a Bíblia diz que o anjo não tinha a época certa para descer. O anjo banhava naquele poço. Gente, pensa aquele paralítico, 38 anos. Vendo por inúmeras vezes o anjo que descia e banhava naquele poço. Ninguém podia tocar na água enquanto o anjo banhava. O anjo banhava naquele poço e aquele tanto de doente ali, doido para pular, mas tinha a hora certa de pular. Tinha a hora certa de alcançar a misericórdia. Tinha a hora certa de ganhar o milagre. E o anjo banhava. Quando o anjo subia, que saía da água, o primeiro que entrasse recebia o milagre. E ele ficou 38 anos ali. E viu gente sendo curado, viu gente sendo abençoado, viu o paralítico pulando ali e saindo, saltando de alegria, correndo, marchando. E ele 38 anos, esperando por uma pessoa. E sabe quem chega ali? Jesus. Tem alguém aqui esperando uma herança? Essa pessoa não vai morrer para você ficar rico. Mas Jesus pode chegar e te prosperar. Tem alguém aqui esperando a promessa de um concurso, de um político, de um amigo rico? Você pode ficar também muitos anos da sua vida. Mas quem tem o propósito de chegar e marcar a sua história é o Filho de Deus. Ele esperava por um homem, ele esperava por um anjo tomar banho, e Jesus chegou. E sabe o que mudou a história daquele homem? Jesus perguntou para ele: o que você está fazendo aí? E na hora ele teve a resposta. Se Jesus perguntasse para você hoje: o que você está fazendo? O que você quer? E ele falou: tem 38 anos que eu fico aqui nesse poço. Toda vez que o anjo vem, toma banho, tem um que desce no meu lugar, e eu nunca tive alguém para me ajudar a entrar primeiro. Ele precisou mentir? Ele precisou inventar história? Jesus perguntou e ele... Jesus está perguntando o tempo todo: o que queres que eu te faça? Conta para mim a sua história, conta para mim a sua dor, conta para mim o que você está vivendo, conta para mim o que você está ouvindo. Jesus, mas tu sabes. Eu sei, mas eu quero ouvir do seu jeito. Eu sei, mas eu quero ouvir você falando. Eu sei, mas para de contar para todo mundo e volta para mim. Eu sou a misericórdia. Eu sou aquele que nem te desço, mas te levanto curado. Fica esperando a ajuda de ninguém não, irmãos. É claro que nós precisamos uns dos outros, mas se alguém for fazer alguma coisa por nós, só vai fazer quando for tocado pelo Espírito Santo. Porque nessa terra não tem ninguém bonzinho demais. Nós somos tocados, nós somos guiados e nós somos ordenados pelo Espírito Santo de Deus. Quando o milagre tiver que acontecer na sua vida, Deus vai trazer gente dos 4 cantos do mundo, ordenados, direcionados, e vai fazer aquilo que você esperou de muita gente e nunca aconteceu. Quando chegar o momento, eu não sei o que você espera, eu não sei o que você aguarda, mas Deus movimenta os 4 cantos do mundo. Deus renova a ciência, Deus traz sabedoria para invenções.
Mas Ele chega na hora certa e no tempo certo que você estiver preparado para desfrutar do milagre. Aquele homem esperava outro homem e ele esperava um anjo ficar quente, ficar suado, ficar com calor e banhar naquele tanque. Mas Jesus falou para ele: levanta, toma a tua cama e vai. Quero que você se coloque em pé. Jesus, naquele momento, Ele usou de autoridade e Ele ordenou 3 tipos de ações diferentes. Ação quer dizer movimento. É alguém que está parado. E Jesus lançou 3 palavras de ordenança para a vida dele: levanta. Nós precisamos de levantar do lugar de dor. Nós precisamos levantar daquele lugar de coitadinho, de ninguém me ama, eu sou feio, eu sou burro, eu nunca tive oportunidade de estudar, eu fui abandonada, eu sou carente, eu sou pobre a vida inteira. Jesus está dizendo hoje: levanta. Levanta desse lugar, porque não é o lugar que eu escolhi para você. Levanta desse lugar, porque você é filho de um Deus poderoso. Você pode até ter sido abandonado pela sua família, pelos teus pais, mas quem te fez no ventre da sua mãe é o Deus que fez os céus e a terra. Levanta desse lugar de pobreza, desse lugar de dívida, desse lugar de dúvida, porque o seu Deus é dono do ouro e da prata. E quando você tiver do jeito dele, prosperidade sem fim chegará na tua casa. Levanta desse lugar de traição, de perdição, de dor e de vergonha, porque a palavra do teu Deus diz que Ele tem dupla honra para a tua vida. No lugar onde você foi humilhado, Deus vai te honrar 2, 3, 1000 vezes o quanto for necessário. No lugar que você chorou, Deus vai fazer você sorrir. No túmulo onde você enterrou os teus sonhos, Deus vai fazer você desenterrar, e lá terá coisas muito maiores do que você sonhou. Toma a tua cama. Foi a segunda ordenança de Jesus. Sabe o que é tomar a tua cama? Carrega a sua história. Não tenha vergonha do que você viveu. Não tenha vergonha de quantos anos você esperou. Não tenha vergonha do lugar onde Deus te tirou. Não tenha vergonha das lágrimas que você derramou. Não tenha vergonha do que fizeram com a tua vida. Não tenha vergonha do que mentiram contra você. Levanta, pega a tua cama, pega a tua história, pega a tua experiência, porque onde você passar com essa cama, vão te perguntar o que você está fazendo, e você para e conta a sua história, porque a sua história vai ser resposta de Deus para outras pessoas. Levanta, toma a tua cama e vai fazer a vontade de Deus, vai cumprir o propósito do Senhor, vai viver uma nova história, vai viver o que Deus prometeu para a sua vida, vai viver falando, vai viver profetizando, vai viver sorrindo, vai viver sendo instrumento de Deus, vai viver tomando novas decisões, vai viver vivendo uma nova história. Vai, porque Deus é que está mandando. Levanta suas mãos para o céu. Começa a dizer para o Senhor, você que acredita, você que lembra de algo que Deus prometeu, começa a dizer para o Senhor: eu posso estar ferido, mas eu ainda creio. Eu posso estar machucado, mas eu ainda espero. Pode estar difícil, mas eu ainda vejo a tua glória. Por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará.
sou.